e agradecer, como sempre fazemos. Agradecer por esta casa que nos abriga, que proporciona estarmos aqui nós, espíritos encarnados, e um inúmero de irmãos desencarnados, tarefeiros do amor de Deus, de cura, tarefeiros deste amor, dessa cura, amparadores do mundo espiritual. Nós agradecemos também e já sentimos a presença desses irmãos. E em nome deste Pai de amor, que chamamos de Deus, do Mestre, Irmão Jesus, iniciamos a partir desse momento a nossa tarefa desta noite. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Bem, meus irmãos, o nosso palestrante de hoje, nosso orador da noite, é um voluntário da casa, o Alex. E para quem eu passo a palavra agora, você coloca esse da caixa de Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, o pessoal do Instagram também, da última vez, esqueci o pessoal do Instagram. Acostumado a palestra naquele canto de lá por causa do ar-condicionado, só que é o mais didático daqui, né? Para ficar movimentando no celular, a câmera, e expor o material a vocês. Bem, a temática que eu vou trabalhar hoje junto com vocês foi feita na quinta-feira e eu vou retomar no sábado, que foi permitido fazer, né, novamente o pessoal de sábado, que não assistiu, foi frequentar quinta-feira. Seria outra temática, mas vamos trabalhar aqui a questão da lei de justiça, amor e caridade. Quando nós pensamos em lei, já traz um caráter prescritivo, normativo, ele é impositivo, né? Difere um pouco da nossa concepção de lei no plano material. Essa lei aqui de justiça, amor e caridade não tem nada a ver com a lei que vivemos aqui no plano material, a priori, mas deveria ser desenvolvida. Eu coloquei aqui como lei maior. Por que lei maior? Observe aqui a base, o amor, a caridade e a justiça. Não são leis de justiça, amor e caridade. É uma lei única. Observe, tem aqui o triângulo, a base do triângulo e lá o ápice da justiça. Vamos entender depois por que o amor e a caridade constituem a base da justiça. A visão, né, da lei divina que foi trazida, alegada por Jesus. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Uma outra coisa interessante, que quando nós vamos estudar o livro dos Espíritos, são apresentados 10 leis morais, na terceira parte, não é isso? Aí as pessoas questionam, será que Deus criou apenas 10 leis? Então, a infinitude da perfeição divina, será que limita-se apenas às 10 leis de adoração, de sociedade, de progresso, de reprodução, de destruição, de conservação, de igualdade, de liberdade? E essa que vai ser a maior, que vai contemplar todas, né, a lei de justiça, amor e caridade. Por que só 10? Os Espíritos falam ali apenas é uma questão não absoluta, não é uma questão fixa. Então, alguns espíritas trazem essa ideia de que existe apenas 10 leis morais, não existem infinitas leis morais. À medida que vamos evoluindo e transitando em mundos superiores, vamos conhecendo novas leis. Elas são apropriadas à condição material do mundo e o aperfeiçoamento moral e intelectual dos seres que vão habitar aquele mundo. Como nós vivemos num mundo de provas e expiações, existem leis que precisamos aprender aqui. Como vamos aprender essas leis em diversas reencarnações, passaremos para mundos superiores, adquirindo, conhecendo, estudando outras leis. Não se limita não.
Quando nós fazemos qualquer tipo de reflexão no ambiente espírita, a primeira questão dos espíritos é a questão de Deus. Porque se nós não tivermos essa ideia embasada, vamos o quê? Destruir tudo que pode ocorrer, que pode ser estudado dos espíritos. Deus não é visto como ser antropomórfico, nada disso. Ele define não quem é Deus, e sim quem é Deus, e como inteligência suprema superior. Mas ainda assim, uma concepção abstrata. Como é que vai entender Deus como inteligência maior? O que é inteligência? Podemos ter um tipo de concretude em relação a essa concepção. É um pouco complicado, né, a gente fazer essa reflexão. Então, tentamos delimitar a todo momento a concepção de Deus. Inclusive, Leon Denis, na obra Problema do Ser, Desfrutador, ele define lá, a questão também do livro Grande Enigma, que é excelente para quem quer entender a questão de Deus através de todos os elementos naturais do universo. Ele diz que a ideia de Deus, mesmo que não existisse, seria uma necessidade para a humanidade. E a ideia de Deus se afirma, está acima e fora de qualquer tipo de doutrina, de sistema, de filosofia, de crença, de processo religioso. Ou seja, qualquer uma dessas áreas do conhecimento que tenta delimitar Deus do ponto de vista filosófico ou teológico, não consegue abranger de fato o que é Deus. E outro conceito básico na criação divina, já que Ele é o nosso Pai, Ele é o Criador, nós somos as criaturas, existe essa tríade que foi apresentada justamente no curso de passe, quando Júnior e Bruno Almeida apresentou lá no início, sempre embasando com o livro dos Espíritos, e que Deus criou o princípio material que vai dar origem a qualquer forma de energia, de matéria, no plano físico e no plano espiritual, chamado parafísico ou extrafísico, por alguns. E o princípio espiritual, que vai dar origem ao espírito. Depois vamos focar isso aqui, que é o princípio espiritual que deu origem ao espírito. Mas entendendo aqui Deus como essa instância maior, que criou leis que regem tanto o princípio material e leis que regem o princípio espiritual ou moral. Então estamos submetidos a leis e devemos cumprir essas leis. Quando nós nos equivocamos, vamos o quê? Repetir. Quando nós estudamos na série, na idade escolar, o conhecimento que não foi adquirido, você precisa repetir aquela série, ou aquela disciplina, aquela matéria, para seguir adiante. É isso? Porque o progresso ele é contínuo. Quando nós falamos em justiça, pesquisando a história da humanidade, vamos para a Grécia Antiga, e nós temos a mitologia da deusa Tênis. E tem a correspondente romana Justitia, que escreve Justicia ou Justitia, que é em latim, que deu origem à nossa palavra. Só que ela apresenta simbologias da espada, da balança, e não tem a venda. A venda foi inserida pelos povos romanos e chegado ao Ocidente por nós. E nós temos a nossa deusa também, criada pelo Alfredo Sistiati, um arquiteto, um intelectual, escultor, e ele define a justiça, que está presente lá no prédio do STF. Observe que já colocou a espada, a venda, e não tem aqui a balança. Essas três simbologias, para quem estuda direito, representam o quê? A espada, que é justamente ter a força, o poder de exercer a justiça, a lei, o veredito. A balança, que é ter o equilíbrio, o discernimento para julgar, para analisar as provas de forma cautelosa. E o mais interessante é justamente a venda, que se diz que a justiça é cega. Por que a justiça é cega? O que vocês acham que a justiça é cega? Não tem que ver em nenhum lado. Eu já ouvi duas interpretações. Eu já ouvi com os colegas que a justiça é cega porque a justiça não quer ver a maldade, o crime, ficar omissa, mas não é essa concepção que tem no direito. Qual é? A razão, Imparcialidade. Pronto, então é o ato de tratar de forma jurídica por igual, de forma imparcial. Seja a condição socioeconômica do indivíduo, a nacionalidade, a etnia, não leve-se em consideração a isso.
Inclusive, o artigo 5º da nossa Constituição diz o quê? Que nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas a igualdade jurídica representa, de fato, a igualdade no dia a dia? Que nós vemos aí os nossos políticos que se apoderam dos nossos direitos, e quando vamos lutar por nossos direitos para compensar o que é nosso, né, criou-se de dois extremos a grande polaridade. Mas essa justiça não é ainda a justiça divina, vamos falar, é o que nos interessa. Se nós passearmos também pela história, vamos observar que durante a história do direito, da filosofia do direito, um dos códigos mais antigos é o Código de Hammurabi. Quem foi Hammurabi? Quem estudou história lá, né? Os povos antigos, né? Lá do Crescente, Fértil, lá do Oriente. Hammurabi foi um imperador, um rei que unificou a Cádia e a Suméria e criou o primeiro império babilônico. Como naquela época a lei era a lei da violência, porque estavam ainda imbuídos no instinto de conservação e destruição, a moral não estava no alcance que deveria estar, porque o espírito evolui com as civilizações. Ele criou uma lei que foi escrita, né, talhada, escrita cuneiforme, né, com a cunha, um estilete dessa pedra, que antigamente dizia que era de basalto, depois dizia que é de diorito, né, não existe ainda o consenso dos estudiosos, que tem 2 metros e 25 aproximadamente. Só que observe, ó, é interessante quando eu observei os pesquisadores que vieram da França. E muitos conhecimentos vieram da França, o polo foco do conhecimento, né, mundial. Inclusive, Kardec nasceu na França, com toda a conjuntura histórica, a questão da Revolução Francesa, a questão do pensamento ideológico iluminista. Então, é um povo que procura se desenvolver, é um povo proativo para isso. E esse pesquisador, Jean-Jacques Morgan, perdoe aqui o francês, ele justamente foi um pesquisador, arqueólogo, geógrafo, engenheiro de Minas, que descobriu no início do século XX, em 1901, essa pedra localizada na cidade de Susa, no Irã, no atual Irã. E foi, engraçado, traduzido por Jean Vicente Che. Observe que ele aqui nasceu na época da publicação do Livro dos Espíritos, 1857, e esse nasceu um ano depois, em 1858, depois da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Esse aqui é um monge dominicano que fez a tradução da língua suméria, que foi também ensinada e adquirida pelos outros povos da Mesopotâmia antiga, né? Os acádios, os assírios. É chamada, inclusive, a ciência de assiriologia, que estuda, né, as línguas desses povos antigos. E ele fez essa tradução. E observe como é que era o código de justiça e a concepção de justiça dos povos antigos. Dá para ligar um pouquinho a luz? Observe aqui, ó, a pedra talhada de 2,25 metros aproximadamente. E a circunferência, acho que é 160. Nilda, você poderia ler para mim aí a parte superior? Dá para ler? Então venha. Se alguém enganar a outrem, difamando esta pessoa, e este outrem não puder provar, então que aquele que enganou deve ser condenado à morte. Se alguém trouxer uma acusação de um crime frente aos anciões, e este alguém não trouxer provas, se for pena capital, este alguém deverá ser condenado à morte. Se alguém roubar a propriedade de um templo ou corte, ele deve ser condenado à morte. E também aquele que receber o produto do roubo do ladrão deve ser condenado à morte. Bem atenuado, né? Observe que esse império foi criado no século XVIII a.C. E trazemos resquícios aí, inclusive com Moisés. Porque esse código Hammurabi foi definido como um código de Talião. Né? O código de Talião é o olho por olho e dente por dente. O que quer dizer isso? Né? O crime, o castigo deve ser proporcional ao crime. Então a concepção de justiça nesses povos antigos, e que tem resquícios nos povos aí do Oriente,
E em civilizações e nações ditas de primeiro mundo, como os Estados Unidos, em alguns estados que promovem a pena de morte, traz ainda esses resquícios das nossas viciações, das nossas paixões inferiores. Nós trazemos ainda, porque a evolução não dá um salto quântico, ele precisa paulatinamente ocorrer de forma gradual. O espírito de uma encarnação para outra, de milhares de encarnações, não vai mudar de hora para outra. Jesus, quando apareceu, ele vai retomar justamente essa ideia, ele vai desconstruir essa ideia através da passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ele vai revogar esse tipo de justiça, que é a punição, que é a condenação. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, apresenteis também a outra. O restante precisa ler, não. O foco principal está aqui em vermelho. E as pessoas entendem que tem que levar literalmente o rosto para ser agressivo, mostrar a outra face e ter um outro posicionamento frente àquele que nos causou mal. Não é pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem. Será que nós estamos ainda nesse estágio evolutivo, ou tentando fazer isso? A gente se estressa tanto, eu mesmo sou muito estressado. Então eu faço besteira, depois eu me arrependo, mas não é tão fácil para mim controlar, reeducar as minhas imperfeições. Eu estou ajudando na doutrina espírita. Vamos entender aqui a questão de justiça. Tá, a sociedade, nas inúmeras sociedades, a justiça humana, a justiça civil e a justiça divina. Quando nós passamos por uma situação que nós vimos uma situação de crime, de violência, e a pessoa não sofre a punição que a lei estabelece, a norma jurídica, nós pensamos logo, de forma até inconsciente, deixa lá, ele vai pagar, porque a justiça divina não falha. Quando nós pensamos e verbalizamos isso, nós estamos automaticamente associando a justiça divina ao que? A punição. Deus é punitivo, que é essa ideia que Moisés trouxe, que foi a primeira revelação. Ele nos trouxe porque era adequado para o povo ignorante, turbulento, que não entendia as questões espirituais da época. Precisava chocar essa questão. Mas estamos evoluindo. E nós comparamos essa questão da norma jurídica com a norma moral. Será que coaduna de fato? Já que a concepção de justiça ela varia de acordo com a sociedade, com o tempo, com o lugar, de acordo com o fator sócio-histórico, cultural, inclusive moral. Para a gente, o que pode ser moral na nossa sociedade pode ser imoral para outra sociedade e vice-versa. Mas vamos entender que a moral que Jesus ensinou ela é universal. Ela supera qualquer tipo de condição de vida material. Não é essa justiça que vivemos ainda, que ainda é um pálido reflexo da justiça divina. A justiça humana, ela está pautada na concepção de vingança. Quando alguém sofre um crime familiar, um filho é assassinado, uma filha é estuprada, acontece bastante violência, nós não pedimos justiça, a norma jurídica, não. Nós pedimos vingança, porque nós associamos ainda a justiça àquela concepção dos povos antigos. O código mais antigo de Hammurabi, tem o mais antigo ainda, é dos mais antigos e mais conhecidos. Então nós associamos a vingança, nós queremos vingança, queremos que sofra a cadeia, passe lá, que sofra tudo que meu filho ou minha filha sofreu. É isso que nós colocamos na nossa cabeça, é o sentimento de vingança. Essa é a nossa justiça, o que nós entendemos da sociedade atual contemporânea, em muitas civilizações, não somente aquelas que estabelecem a pena de morte. Inclusive nós falamos no Brasil, deveria ter pena de morte no Brasil. A gente já ouviu falar isso, Porque nós queremos a punição, nós queremos a condenação do outro, nós queremos que o outro sofra. Essa é a lei que nós queremos. Às vezes nós não verbalizamos isso, mas pensamos nisso. E a justiça divina,
tem a ver Uma com pesquisa essa mostrou o humana, seguinte: que é ainda primitiva, que é ainda imperfeita? Claro que não. Contraponto, se a justiça divina que vem de Deus, ele criou as leis divinas, naturais, que vão regular, organizar todo o mundo material, todo o mundo espiritual e, sobretudo, moral. Por isso que na terceira parte do Livro dos Espíritos se diz lá as leis morais. São essas leis que precisamos estudar, compreender e colocar em prática, vivenciá-las no nosso dia a dia. Paulatinamente, né? Aos poucos. Não exigir de nós aquilo que não pode ser possível praticar no momento, no estado de nossa evolução. Então, observe aqui, ó. Para Deus, a justiça divina representa, de fato, justiça. E o que é justiça? Os Espíritos dizem é respeitar os direitos de cada um, do outro. Inclusive, nós trazemos também essa noção do direito romano, do ministro romano, Ulpiano, que traz essa noção dos povos orientais, ocidentais. Essa questão de tomar o que é seu, ter o direito que é seu. Só que naquela época, para ele, né, o direito é a propriedade privada, é a sua propriedade. Já para Deus, que vai ser ensinado e legado por Jesus, essa concepção de respeitar o direito do outro estende-se a isso. Então, para Deus, através das leis divinas e morais, a justiça é feita para o Espírito em expiação e prova, para que ele possa reeducar, né, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas condutas. É um processo de reeducação e não punição. Deus não castiga ninguém. Eu estou sofrendo, estou não sei o quê, porque Deus está fazendo isso comigo, porque o meu karma, né, utilizou-se, né, de forma inadequada no ambiente espírita o termo karma. Eu vim para sofrer, eu preciso transformar meu karma em meu dharma. Precisamos entender a fundo o que é isso daqui, para não confundir, não trocar, né, as tintas, como dizia. Então, a justiça divina é reeducação. A aplicação de sua justiça, de sua lei. Ele não aplica para cada um de nós 2 pesos, 2 medidas. Fulano é bonitinho, vou atenuar ali a expiação dele. Aquele outro não. Ele cria leis e precisamos, né, seguir e cumprir essas leis. Quando há equívoco do Espírito, é do próprio Espírito e não de Deus. Por isso que existe a lei de causa e efeito. E isso aqui coaduna justamente a justiça divina com a lei da reencarnação. Se o Espírito tivesse apenas a unicidade da existência material, ele poderia reeducar-se? É claro que não. Então isso ia desconstruir totalmente o pensamento espírita. Então é dado ao Espírito tantas vezes quanto forem necessárias a sua própria evolução. Cabe dele esforço individual. Essa busca do conhecimento das leis. Todos compreendem as leis, então a questão do livro dos Espíritos. Todos, né, conhecem, mas nem todos a compreendem, mas compreenderão um dia, a partir do momento em que sentir na alma, no coração, essas leis e praticá-las. Que não basta conhecê-las, é preciso vivenciá-las. Então, tal contraponto na noção de justiça está às muitas sociedades humanas que trazemos ainda essa concepção atrelada de vingança, de punição, de condenação, que difere da justiça mesmo divina, a justiça natural, que é universal, que possibilita a reeducação do espírito através das reencarnações. Esse é o objetivo da reencarnação. Reencarnação não é punição, reencarnação é evolução e aprendizado. É claro que está dentro disso aí, que no início nós temos as provas, mas vamos errando tantas vezes que além das provas serão adicionadas o quê? As expiações. As dores físicas, as dores morais, as dores emocionais. Já que é necessário que o Espírito conheça todas as leis, e sobretudo essa lei, que eu chamei de lei maior, lei de justiça, amor e caridade, que no final vou falar o porquê, nós temos que entender nós como essência divina, como Espírito. Interessante, porque nem todo espírita, né, acredita de fato que é espírito. Existe essa dúvida em muitos espíritos, em muitos espíritas. Inclusive, muitos que são médios ostensivos
fico naquela, será que é o espírito mesmo? Será que sou eu? Será? É claro que nisso tem ainda a questão do animismo, que é mais evidente. Mas quando vai estudando, entendendo o seu organismo, toda a sua estrutura psicofísica, você vai entender de fato de que é o espírito. Hoje, eu não sei apenas que eu sou espírito. De fato, eu sou espírito. Eu tenho a plena convicção de que eu sou espírito, passando transitoriamente no corpo físico. Eu não sou Alex, eu estou Alex nessa encarnação. Tive milhares de encarnações e terei outras encarnações. Quando eu desencarnar, eu vou representar até de outras encarnações que eu tive mais afinidade. Então, o espírito é a essência. A essência. Uma outra questão interessante é que o livro dos espíritos, isso foi durante muito tempo que eu fui prestar atenção. Há duas perguntas lá, a 23 e a 76, que faz duas distinções de espírito. O espírito, como princípio inteligente do universo, princípio inteligente que Bruno falou no curso, né, de magnetismo, que é justamente a fonte, a origem que foi criado o espírito, a nossa essência, e o espírito já individualizado, né, corporificado através das reencarnações. É o que nós entendemos agora. É o espírito com letra minúscula, no sentido geral, e o espírito com letra maiúscula, que é essa individualização do princípio inteligente ou espiritual. Essa é a concepção do espírito. Será que cada um de nós tem essa concepção, tem essa consciência plena de que de fato é espírito, está habitando um corpo físico, apesar de inúmeras experiências mediúnicas, espirituais que muitas pessoas têm, desdobramento, lembrando, lúcido, etc., ainda cria-se a dúvida. Será que Iracema mesmo tem esse flecha ligeira aqui? Ela deve ter sido criticada no início do trabalho dela. Será mesmo que ela vê espírito? Tem esse mentor que a conduz à encarnação, o espírito amigo superior? Então as pessoas duvidam ainda dessa questão de ser espírito. Ah, eu sou espírita, mas não sei se eu sou espírito, sei lá, existe aquela dúvida, será que é, será que não é? Quando desencarna, toma um baque lá no outro plano, aí vai ver de fato o que é espírito. Independente de condição socioeconômica, de processo religioso, de ideologia política, independe de tudo. Todos nós somos espíritos. Queremos ou não, acreditamos ou não. Inclusive o ateu, né, o agnóstico, ele é espírito. Embora em um nível evolutivo bloqueie isso na consciência dele. Já que nós falamos de justiça, que é esse sentimento de expectativa de que uma atitude seja tomada em relação a outro evento, a outro processo, os espíritos nos dizem que é um sentimento inato, natural. Nós trazemos essa questão de justiça no nosso eu. Uma simples justiça da mão nos causa uma revolta, que é inato, mas precisa ser desenvolvido, precisa ser através do conhecimento e através da questão moral, para desenvolver essa concepção. Já que a justiça está associada ao conceito de direito e deveres, que nós temos nas normas jurídicas do plano material, porque a vida material tem as suas exigências e necessidades, precisamos viver em sociedade, não é isso? Para o espírito que nos interessa, temos o maior direito e temos o maior dever. Mas qual é o primeiro direito de todo espírito? O que vocês acham? O primeiro que Deus nos deu? A vida. A vida. Isso aí. Deus nos deu a vida. Por isso que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. A vida. Que deve ser vivida plenamente. Você tira o direito daquele espírito encarnado a evoluir, a seguir a sua trajetória. Mas o maior direito é ser feliz. Deus não criou espírito algum para ser infeliz. Esse é o nosso maior direito. Todos nós devemos ser felizes, estamos felizes, e devemos buscar isso, a felicidade, inclusive no plano material. Ah, mas tem toda a conjuntura de vicissitude, de crime, etc. Podemos atenuar ou suavizar, né, a nossa felicidade ou infelicidade através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, a depender de toda, né, conjuntura que existe aí por fora.
não é ser imparcial, indiferente. É entender que vamos buscar a felicidade. E nós trazemos isso na nossa intimidade. Como nós estamos vivendo na matéria, a nossa felicidade está associada de forma predominante, né, nas questões materiais. Né? Faz uma cirurgia plástica ali, um botox lá, comprar um carro do ano, uma roupa cara para mostrar às amigas a bolsa da marca tal, e comprou importado. Então, na verdade, a felicidade do indivíduo é para mostrar ao outro e não mostrar a si mesmo, porque ele é um ser infeliz. Então, nós pensamos ainda de forma rasa, superficial, essa questão da felicidade. Mas a felicidade do espírito é a essência que ele deve buscar. Como diz Joana, é sair da condição do eu inferior, do ego, para atingir o self, o nosso ser causal, a nossa essência, o espírito mortal que nós somos, filhos de Deus, que precisamos evoluir. Se Ele é o Pai, Ele é o Criador, nós somos as criaturas. E Ele nos deu toda a potencialidade para que possamos chegar a essa condição. Só que esse maior direito está vinculado ao maior dever. Como é que eu vou ser feliz enquanto espírito, passando por inúmeras experiências na carne, justamente cumprindo as leis morais divinas e, sobretudo, morais, que o Espiritismo nos dá essa oportunidade de conhecer essas leis e praticá-las e vivenciá-las. Então, eu só posso ser feliz como espírito mortal quando eu passo a cumprir todas essas leis morais, que foi justamente trazida por quem? Qual é o nosso maior guia e modelo, como diz na questão 665, né? 5 do Livro dos Espíritos? Jesus, né? Que é a personificação máxima do amor incondicional, incomensurável. É a essência divina. Não houve nenhum ser tão superior, tão puro que Jesus aqui na Terra. E que nos trouxe todo o legado dele, que é simples, amar ao próximo como a si mesmo, e primeiro amar a Deus. É simples, está toda a lei do profeta. Só que para a gente parece que não consegue entrar na nossa cabeça essa questão. E nós trazemos ainda muitas mazelas, em função do orgulho, em função do egoísmo. Como diz Kardec, né? São as duas chagas, as duas vermes roedoras da sociedade, da humanidade. Por isso que Kardec, como pedagogo, ele disse que deve promover a educação. Não a educação de instrução, de estudo de escola, mas a educação moral, que torna o indivíduo homem de bem, homem virtuoso. Porque sendo virtuoso, você vai ser feliz. Sendo virtuoso, você vai cumprir as leis morais que Jesus nos legou. Só que nós tentamos ainda estar de embate com essas questões, né? Ainda é muito complicado para a gente aceitar isso. Por isso que o espírito em evolução, porque nós não somos espíritos evoluídos, nós não somos espíritos perfeitos. E nós não somos espíritos imperfeitos. Nós estamos imperfeitos. Vamos chegar à perfeição. O senhor pode colocar esse termo aqui, o espírito em evolução. Não gosto da classificação extrema de espírito inferior, de espírito superior. O que já atingiu a perfeição, sim. A perfeição absoluta, como Jesus. Eu gosto dessa classificação aqui, o espírito que está em evolução. Eu gosto da classificação de inferior, porque eu me via com o espírito inferior. Isso me causava um pouco de incômodo por causa do meu orgulho. Então, passei a entender o que Kardec dizia de espírito inferior, por questão didática. No espírito em evolução, nós buscamos a felicidade. Só que os próprios espíritos dizem que a felicidade no mundo não existe. Tereis aflições no mundo. Jesus disse isso. Isso, a nossa felicidade é relativa. Como é que eu vou ser feliz? Para algumas pessoas, ir no barzinho, tomar uma cervejinha, ou para outros, passear, viajar, para ficar com a família. Então, são situações que são válidas na condição material. A nossa felicidade relativa. Só que, para o espírito já evoluído, ele já atingiu a felicidade pura. Eu não coloquei absoluta, porque o absoluto é só Deus. Porque a perfeição dos espíritos, né, que atingiram ainda é relativa em relação a Deus. O absoluto, o eterno, o infinito é Deus.
Para eles já atingiram a felicidade pura, a felicidade maior que precisa ser alcançada. Imagine para eles, né, a satisfação falhando, errando, e chegar à condição de um espírito crístico, considerado um mensageiro de Deus, um missionário de Deus. E essa felicidade não é felicidade monótona, não. Tanto é que os espíritos superiores aqui, eles nos auxiliam, porque a felicidade deles é perceber a nossa evolução como espíritos. Então existe essa solidariedade entre os espíritos superiores e os espíritos encarnados que estão nessa labuta ainda. Então essa felicidade absoluta que vamos tentar, através de muita labuta, chegar lá. Mas vamos chegar. Então a concepção de felicidade é quando nós cumprimos as leis morais. Essa é a felicidade. Não a felicidade do mundo material. Quando nós cumprimos. E quando não cumprimos tais leis morais, isso nos acarreta a felicidade. Por isso que os Espíritos dizem, né, que as leis naturais ou divinas é aquelas que vão prescrever o que o homem deve e não deve fazer. E é a única verdadeira para garantir a felicidade do homem, a felicidade da humanidade. Quando nós não somente vamos conhecer tais leis, vamos compreendê-las e vamos vivenciá-las, praticá-las. Essa é a parte então, que causa um pouco de entrave para todos nós. A questão da vivência, a questão da prática de tais leis no âmbito, no centro espírita, na sociedade, na família. Mas estamos aqui para entender essa questão e nos esforçarmos, porque é um mérito de cada um, atingir essa perfeição. É o nosso objetivo, é o nosso dever, a felicidade e o cumprimento de tais leis. É uma relação, né, dialética, psíquica entre um ao outro. Não são excludentes. Quando Jesus e os espíritos superiores falam da lei de justiça, amor e caridade, o que tem a ver a concepção de amor e o que tem a ver a concepção de caridade atreladas à questão da justiça, que é uma lei única. Para a gente consegue entender, compreender de fato o que é o amor. Foi tão banalizado, né, o amor na nossa sociedade, né, que nós materializamos a concepção de amor e nós não o espiritualizamos, o amor. John Alan Lee, que foi justamente o psicólogo canadense, através de outras teorias que existem, ele criou o arquétipo da concepção de amor. Para ele utilizou inclusive termos do grego. E não quer dizer que são excludentes, não. Um completa o outro, e em situação de nossa vivência, transitamos para uma concepção, para outra. O que está em voga na sociedade brasileira é o amor mania, é o amor possessivo, é o amor agressivo, é o amor que tem o outro como objeto, como posse, como ciúme. Então, se ela for minha, eu vou matá-la, porque ela não tem direito a pegar mais ninguém. Então, nós vemos muitos casos de feminicídio e a sociedade ainda ali está branda esses casos. Libera o cara, paga a fiança e a mulher não pode nem denunciar porque ele vai vingar se não conseguiu matar. É a questão da mania aqui, quer dizer, destempero, loucura em grego. O amor pragma. O amor pragma é aquele que não quer ter relacionamento nenhum com o outro, afetivo. É o amor pragmático, utilitário. Então, aquela pessoa pode me servir numa questão até de emprego e tudo, então eu vou utilizá-la naquele objetivo. Não é a relação afetiva em si, é o ganho que está por trás desse tipo de relacionamento de amor. O amor ludus, que vem de lúdico, de jogos, de brincadeira, que vem das festividades da antiguidade, da Grécia Antiga. É aquele jogo, né, de sedução, de brincadeira, que vai atiçando o outro, que é perigoso. A pessoa não quer o outro, mas lhe dá prazer, lhe dá satisfação, né, manipular aquela pessoa, fazer com que ela se apaixone, faz por tudo por mim e não quer nada. Isso é muito perigoso, né, a questão do amor aventureiro. O amor eros, que nós temos muito em profusão, é o amor carnal, erótico, intenso, é o sexo pelo sexo, também sem nenhum tipo de afeição verdadeira. Aqui já vai diminuindo a questão dos sentimentos, das sensações primitivas, instintivas,
para a questão mais superior. Storge, que é o amor cooperativo que existe no âmbito familiar, em que a família, quando reencarna e quando é espírita ou tem consciência disso, se ajudam mutuamente para progredir, mesmo que exista aquela que causa toda a confusão, assim, daquele espírito que destoa dos familiares. Mas a nossa prova está aí. É com esse parente, com esse filho, com esse marido, com essa mulher que precisamos desenvolver as nossas virtudes. E o amor que Jesus nos trouxe é o amor ágape, que é o amor fraterno. É aquele amor sem desinteresse nenhum, sem pensar em recompensa e retribuição. É a abnegação, né? É o devotamento. Estamos ainda muito longe desse amor, né? É que dá prioridade ao outro do que a si próprio. É pensar no outro do que a si mesmo. Esse amor ágape é que Jesus nos legou e que precisamos desenvolver, esse amor fraternal. Já que nós somos filhos de Deus e somos todos, né, oriundos do Pai, somos irmãos. Mas para a gente o irmão só é o consanguíneo. Nós ainda não conseguimos enxergar as pessoas, as demais pessoas que estão até fora, em outras condições, como irmão. Inclusive quando tem pensamento divergente. Para ser da minha amizade, que pensar como eu. Não tem aquela postura democrática. Você já exclui, né, aquele indivíduo a oportunidade de fazer uma amizade. Até uma oportunidade de reconciliar aquele indivíduo que foi até um adversário de outra reencarnação. Passa situações na nossa vida que a gente não percebe. E eu estou muito mais atento a isso, às situações da vida. Eu passei situação agora de uma pessoa que eu tinha ainda um sentimento de mágoa, de rancor tão grande, e ela apareceu no caminho, do nada, ela me falou: "Oi, Alex, tudo bem?", me abraçou. Eu não consegui abraçá-la. Com todo o conhecimento espírita, eu fiquei com os braços assim cruzados para baixo. Eu não consegui. Ela me abraçou: "Como você está? Não sei o quê. Ah, os alunos até falam de você na gincana, né? A professora Jerusa de literatura. Ah, Alex, é excelente, fazendo uns trabalhos excelentes aqui de projeto e tudo." Ele disse: "Ah, tudo bem, como você está?" "Estou bem." Aí eu segui no caminho e ela seguiu o dela. Será que não foi a oportunidade que os espíritos, né, fez com que eu encontrasse essa cidadã para que eu possa me libertar disso? Chegando em casa, eu fiz minha oração, minha vibração, porque isso também é caridade. Foi doído para mim, mas eu preciso me libertar dessa energia. Senão não adianta nada que estou fazendo aqui, dentro do que da doutrina espírita. E o espírita que traz essa consciência é preciso. Não precisa ser espírita dentro da casa espírita. É preciso ser espírita lá fora. Que é muito fácil aqui chegar bonitinho. Ah, eu vou dar um passo, a gente entra assim por perto, você está flutuando, né? Você está flutuando. E chega lá fora, quebra o palco mais e toma o passo, bota o pé na porta. Ah, não sei o quê, um cara não estacionou o carro na frente do meu carro. Que é aquela confusão toda. Já estruturou todo, já desarmonizou todo. E nós não temos que ter essa consciência, né? Não fazer isso. Uma outra concepção muito interessante, esse filósofo, eu sou apaixonado pelas obras dele, que é estudado muito nas ciências sociais, Zygmunt Bauman, polonês. Aqui definiu a questão da pós-modernidade, da contemporaneidade. Uma definição, ele tem vários livros, né? Amor líquido, vida líquida, a questão do consumo, que é a crítica do consumismo exacerbado, a preencher o nosso vazio existencial, e nós fazemos isso. E eu fiz isso, eu comecei a comprar roupa, para preencher um vazio, uma angústia que eu estava sentindo. E a gente começa a perceber que isso existe, isso é válido. A gente percebe no outro e não consegue perceber na gente. Esse amor líquido, interessante o termo líquido, né? Porque as moléculas do líquido, elas se expõem na energia cinética, vai se espalhando. É justamente esse amor que não é sólido, não é coeso, não é denso. É um amor fluido, amor que passa. E as pessoas não conseguem compreender ainda a questão do que é o amor, que vai falar toda a sua obra. Então o amor ficou um sentimento totalmente fragilizado, não denso, não coeso. Desapegado, né? Um apegado à matéria. Por isso, uma passagem muito interessante, que eu gosto muito lá de Mateus, do Evangelho, é essa questão que resume a proposta de Jesus, de tudo que existe no Evangelho.
quando diz assim: mas os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca aos saduceus, que se recriminou, se reuniram, e um deles, doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Ele sempre fazia os sacerdotes, os fariseus da época, para tentar Jesus, destabilizar e ter motivo para condená-lo. Jesus já conhecia a alma desses seres imperfeitos. Cadê? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Toda a lei e os profetas, fica bem claro. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não consigo me amar? Será que nós nos amamos verdadeiramente? Às vezes, o próprio sentimento de mágoa, de rancor que nós sentimos, nós estamos nos agredindo, nós não estamos nos amando. Isso já evidencia o não amor, que nós chamamos de quê? De desamor. Observe isso aqui, ó. Amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. É a gente estudar e compreender a essência divina, tanto no saber, no conhecimento, tanto no sentimento, como na vivência, a vivência amorosa de Deus em nossas vidas. É isso que ele está dizendo aqui. Pronto, aqui já está o legado principal de Jesus, de todas as passagens do Evangelho. A questão do amor, que ele vai associar depois à questão da caridade, já que ele condiciona o amor à própria caridade. Uma passagem que precisamos ficar atentos. Por isso que o amor para Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo, o que Jonas chama de quê? De auto-amor, e amar ao próximo, é o halo-amor, halo é o outro. Essa está aqui, ó, a tríade da existência do amor divino. Por isso eu gosto muito de Joana de Ângeles, nas obras psicológicas dela. Adoro muito Joana de Ângeles. E ela é muito assertiva, porque para ela a questão de pensamento, de psicologia, não é somente questão de comportamento, de mente, é questão de energia. Nós somos energia. O Bruno estava dizendo aqui no curso de magnetismo de paz. O curso está muito bom. Então, convido as pessoas que queiram fazer esse curso. É um curso de grande reconhecimento, até para nos entendermos como espíritos imortais. O curso que está ministrando juntamente com o Júnior. Não teria a dupla perfeita, Júnior e Bruno. Não teria. As energias virtuosas, ou as energias positivas, que vamos o quê? Estabelecendo na relação um com o outro, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, ou entre desencarnados. Mas toda a relação é feita por isso aqui, por energias. Só que no plano espiritual fica evidente essa energia, que fica, transparece no perispírito, a nossa condição moral. Já o corpo físico, não, ele camufla, ele condensa essa energia. E mesmo assim, aqueles que são mais sensitivos, sensíveis, conseguem perceber a energia do outro quando ele gosta de você e quando não gosta. Eu consigo perceber isso. Quando vem uma energia positiva ou energia negativa na pessoa. Inclusive em ambiente. A gente entra no ambiente, cabeça, não sei o que, sai daqui, não tá legal não. Eu me recolho e caio fora. Essas energias virtuosas é justamente o amor, o alto-amor e o auto-amor. O alto-amor é perceber-se como espírito mortal, como eu disse anteriormente. É desenvolver todas as leis morais que permitem a nossa evolução. E o auto-amor é enxergar o outro como verdadeiramente irmão em humanidade. Será que enxergamos de fato o outro? Seja o nosso igual, nosso inferior ou superior, porque essa classificação existe ainda na vida material, as hierarquias. Mas para Deus, isso não existe. Então precisamos desenvolver essas energias virtuosas, que contrapõem as energias viciosas ou negativas. Quando ela diz que quando a pessoa não ama, ela não ama a si própria. Então, quando ela não tem amor, de fato, ela não tem um alto amor. É a pessoa que traz no seu íntimo a mágoa, o ressentimento, reclama da vida por todas as vicissitudes que todos nós vamos passar.
sejamos religiosos ou não, espírita ou não, todos vamos passar, temos as nossas programações, temos a nossa cota de expiação. O desamor é justamente o sentimento de não amor. É muito forte isso, você não ter amor nem para você mesmo. Só que o mais dissimulado é o pseudo-amor que ela fala. Porque nós colocamos a máscara do ego, de que nós somos bonzinhos, né, gostamos daquela pessoa, mas tudo isso é dissimulação, é falsidade. Então o Jolan fala muito da questão do pseudo-amor, que é muito mais perigoso do que o desamor. O desamor, ele é evidente, ele é claro. Eu tenho essa noção, que eu aprendi quebrando a cara. Hoje eu não tenho essa noção. Ah, fulano fez isso, para mim, não me diz mais nada. Ele pode fazer assim como eu posso errar também. Então essa questão do pseudo-amor, da máscara da falsa virtude, do bonzinho, né, é o que é mais perigoso, desenvolver essa energia, que contamina o que, primeiramente, como disse lá no curso do magnetismo, o nosso perispírito. Vamos contaminar o nosso perispírito com essas questões morais negativas, ou melhor, imorais. O que vai refletir durante algum tempo no corpo físico, que ele precisa desembocar no corpo físico para sair do perispírito. Um processo de depuração. Por isso que vem os cânceres da vida, as doenças da vida, psicossomática, depressão profunda, em função desse sentimento de desamor e, sobretudo, de pseudo-amor. Precisamos afastar de nós todas essas energias negativas, viciosas, em todos os nossos relacionamentos. E o que é caridade? Quando nós falamos em caridade, nós lembramos sempre o quê? Da esmola. Eu já vi algum palestrante falando da questão da esmola, que a esmola é caridade. A esmola não é caridade. Tanto que na questão 888 do Livro dos Espíritos, o Espírito diz lá, quando o indivíduo ele se submete, né, ao capricho e à boa vontade de outrem e precisa se humilhar para receber a doação, isso não é caridade. O Espírito diz lá no Livro dos Espíritos. Então, eu vi o Espírito dizendo que esmola é caridade. Não é caridade. Inclusive, ele retoma na questão 888, de que a caridade, ou que a esmola, faz com que o indivíduo se degrada física e moralmente. É degradante o indivíduo precisar do outro, pedir para ter comida, para ter alimento, para ter... Então, é muito degradante. O que ele diz lá no Livro dos Espíritos. Acho que é Vicente de Paulo, na questão 888A, ele faz um remate. Inclusive ele diz, a caridade ela deve ser feita pela intenção. É a intenção que vai dizer a caridade. É no simples ato que você dá ao outro e fazer com que o outro procure, né, os benefícios. Mas que você vá em busca do afortunado, em busca daquele que sofre. Que você sente aquele como irmão e precisa desse auxílio. Portanto, a caridade não é apenas o auxílio puramente material. Está no ato em si. Porque deve causar uma promoção tanto social, como individual, espiritual e moral. Tanto naquele que dá, que é o benfeitor, tanto aquele que recebe o beneficiário. É uma relação mútua. Então, vou fazer a caridade, me causa uma satisfação e vou tentar atenuar para que ele não sinta aquela humilhação. Isso é caridade. E não colocar, toma aí, vai embora, está me atrapalhando. Nós fazemos isso. Ou como nós fazemos, colocando as nossas sobras. As nossas sobras vou dar ao pobre filho, não merece muito. Ele merece as minhas sobras. A minha roupa feia, rasgada, furada. É isso, para ele só serve isso. Tanto que o óbvio da viúva nos traz essa questão. O rico deu o que ele tinha de fato para ele. Mas ela deu aquilo que privou a ela. Isso é caridade. Você dá o que priva a você. Pode me fazer falta, mas eu estou ajudando aquele irmão de coração, do fundo da minha alma. Por isso que Jonas diz que a caridade deve ser um ato automático, deve ser algo que vem do fundo do coração, e não simplesmente um comportamento que você dá ao outro. É um ato que vem do fundo do coração, deve constituir um hábito, como vamos evoluir, e vai constituir o hábito. E o que é caridade, segundo Jesus entendia, na questão 886, que é bem batido,
utiliza 3 palavras que não tem nada a ver com caridade material, e sim com caridade moral, que é benevolência, indulgência e perdão. Isso fala-se muito do PIB, né, das iniciais, para memorizar, para gravar. A benevolência eu posso estender à beneficência, né, quando eu estou estudando no livro do Evangelho. O que é ser benevolente? A qualidade de ser bom, de ser benévolo, de ser bondoso, de ter boa vontade para ajudar o próximo e, por extensão, praticar o bem. Isso é ser benevolente. Em todas as situações de nossa vida, na medida do possível. Quando a situação se fizer necessária, eu vou ajudar aquele irmão, de acordo com as minhas capacidades, sejam materiais, sejam morais, sejam intelectuais e, sobretudo, espiritual. Um indivíduo que está aqui dando um passe ali e doando o seu fluido vital, isso é uma caridade. E tem gente que não consegue doar nada. Tem pessoas que é travada, que você não consegue, ele quer ajudar, você não consegue ver que não sai nada ali, porque está preso, não quer ajudar. É você ser receptivo, tanto o passista, né, como aquele que vai receber, porque é um ciclo, é um processo, né, de diálise, troca de energia. Então, eu vou sentar ali, eu vou ouvir as músicas de acima com a vibração adequada, eu vou me concentrar, não vou perder essa oportunidade dessa energia que existe no ambiente, vou me concentrar e vou receber essa energia de cura. Cura-me, Senhor, cura sim, meu corpo físico, meu corpo espiritual, porque eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na vida, eu tenho fé em mim mesmo. Então depende da fé e da vontade, e o pensamento direcionado ao bem. Quando eu me preparo lá no passo, eu me desligo totalmente, e eu penso ali, se for me permitido, Senhor, permita que as minhas energias sejam depuradas e adentre o corpo espiritual daquele irmão, que ele possa receber essas energias benfazejas. Então, e eu volto ao tratamento aqui. Senta, concentrar na música, às vezes os espíritos ali fazem aquela cirurgia ali, quando é conhecimento daquele espírito. Então, para quem não é médium, entende, não sabe o trabalho que existe aqui, gente. Lá na água, que vai purificar a água, ficam elevados lá, ó, com o filho de Maria fazendo a magnetização, estou tremendo ali que eu estou fazendo a imposição das mãos. Então, é um trabalho sério. Mesmo que as pessoas não conseguem enxergar, ver, mas precisam entender que isso existe e é benéfico. Graciela não está aqui à toa, não. É um trabalho árduo para ela isso. De conduzir todo esse trabalho com os encarnados, com desencarnados, tentando prestar atenção no que acontece na sala de passe, se vai vir incorporação, se a pessoa vai passar mal, se não vai passar mal. Então é um trabalho muito grande, é ficar antenada a todo momento. E precisamos nos dar essa oportunidade. A indulgência, porque a indulgência é ser tolerante, misericordioso. Isso nós não temos, né? Basicamente, com o outro, com a imperfeição do outro, com a delimitação do outro, seja física, seja moral. Somos totalmente intolerantes. Porque nós pedimos a Deus que perdoe as nossas ofensas, mas e o do outro, que vem aqui a língua abaixo, pedindo perdão? Ah, que ele fez mal a mim, então ele não tem direito não, mas eu tenho. Olha a concepção que nós temos, né? A questão do egoísmo está fundo em nós ainda. A questão da indulgência, ser tolerante, misericordioso, ter compaixão com a imperfeição alheia, porque nós somos imperfeitos também. Ou melhor, estamos imperfeitos. A questão da indulgência. E nós não temos limite. Eu também sou muito... Eu sou muito intolerante. Eu e minha mãe em casa quero um pau danado. Viemos nessa encarnação e viremos muitas encarnações para reajustar isso, que a gente bate de frente. Eu sou apolitano, ela também é, a gente consegue bate, então é por isso. Então, para tentar ajustar nessa encarnação, essa questão aí, estou tentando nessa labuta aí. E a questão do perdão. Ok. A questão do perdão. O perdão é justamente quando eu tenho um sentimento de ódio, de rancor, de raiva, de animosidade, de hostilidade para com o outro. E o perdão se faz a partir do próprio perdão. Quando você se auto-perdoa, você perdoa automaticamente o outro. E isso se faz a partir justamente da caridade, por pensamento, por palavra e por ações. Por pensamento, vou fazer uma vibração. Eu vou fazer uma oração, uma vibração para uma pessoa que tem não tem tanta afinidade. A questão da palavra, dar bons conselhos, né? Uma palavra de conforto, assim a gente coloca a palavra para, né, desestimular o outro. E uma palavra de conforto.
E a questão da ação, não somente a caridade, mas a questão da ação mesmo. Essa questão da ação, comportamento, um abraço, um olhar, um sorriso, essas questões pequenas, prestar pequenos favores, também constitui a caridade. Então, em nenhum momento se fala de caridade material, mas que está atrelada à questão moral, à questão espiritual. Para finalizar aqui, é uma questão que eu fiquei sempre colocando na minha cabeça, por isso que eu coloquei o texto aqui na íntegra, Livro dos Espíritos. Se nós fazemos caridade, nós buscamos recompensa, nós buscamos contribuição, retribuição, será que, ou não, é feito de forma automática, o que vocês acham? No fundo, no meu subconsciente, consciente, eu estou fazendo aqui, prestando atenção no que eu posso garantir, não nessa vida material até, mas na vida espiritual. O que se fala muito ali em torno dos que eu não gosto desse termo, a pessoa fica atrelada a essa concepção, que não é algo pontual, não acontece em todas as esferas, essa questão, vou poder generalizar. Olha o que diz ali: merecerá reprovação aquele que faz o bem, sem visar qualquer recompensa na terra, mas esperando que ele seja levado em conta na outra vida. E vou estudar aqui, porque no plano espiritual melhorar a minha encarnação. Nós pensamos nisso. E que lá venha a ser melhor a sua situação. Essa preocupação lhe prejudicará o progresso. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, sem interesse, sem segunda intenção, de forma natural, autônoma, íntima, né? De forma espontânea. Fiz sem pensar, ajudei, sem pensar em nenhum tipo de retribuição, de projeção social, de projeção pessoal. É a caridade verdadeira. Aquele que consiga reclamar. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo, de melhorar o nosso progresso, a nossa evolução, que é o nosso objetivo. Mas o que diz aqui, ó, só o prazer de ser agradável a Deus e ao próximo que sofre. Então, eu vou criar essa satisfação perante a Deus. Porque no próprio exercício da caridade, vamos ter a nossa recompensa, a nossa consolação, a nossa paz de espírito interior, inclusive o remédio, o refrigério para todas as nossas aflições da vida. Está na prática do bem, está na caridade. Por isso que Kardec não fala que fora do Espiritismo não há salvação, como muitas religiões tradicionais, judaico-cristãs, estabelecem, seguir normas, dogmas. Mas ele diz o quê? Que fora do Espiritismo, eu preciso ser espírita para ser salvo, como dizem, né? Ter a salvação, a felicidade eterna? Claro que não. Fora da caridade não há salvação. É a máxima do Espiritismo. Porque isso independe de qualquer condição socioeconômica. Pode se praticar tanto por pobre, por rico, por sábio, por ignorante. Está a todos, né? A esse tipo de prática. Então, é uma mensagem muito interessante quando Kardec diz que fora da caridade não há salvação. E fora da caridade está justamente fora do amor, fora do que? Da lei de justiça, amor e caridade, que é a lei maior. Por isso eu coloquei inicialmente lá, como a lei maior. Deixa eu voltar aqui. Isso, espera eu voltar ali. Como é que ela? Bota no primeiro slide. Por isso eu disse que é a lei maior, porque é a base do amor. A base do amor e a caridade é que vai sustentar a justiça. Sem o amor e sem a caridade não há justiça, que foi ensinada por Jesus, por nós, no seu legado, em seu evangelho. Por isso que é a lei maior, é aquela que contempla todas as outras. É a lei síntese integrativa, porque faculta-nos melhor evoluirmos como seres, né, espirituais, imortais, em contínua evolução. Então, essa é a proposta, lei de justiça, amor e caridade, para que possamos desenvolver e praticar essas leis em todas as circunstâncias de nossa vida, em amor e verdade. Obrigado a todos. Nossa gratidão aí, Alex, por essa aula. Essa aula. Foi você, não foi? Eu não, porque tudo de errado sou eu. Eu não sei. Não sou eu não, tô quietinha aqui. Sim, entendi. Então, depois dessa aula maravilhosa de Alex aí pra gente,
Nós nos despedimos do pessoal do Instagram, pode compartilhar, que é o momento do passe. Obrigado por nos acompanhar até agora. Vamos dar seguimento à nossa tarefa. Obrigado, Lequinho.